Oi, pessoal, tudo bem? Então, vamos começar mais uma aula, né, de biologia. Na verdade, oficialmente, a nossa última aula. Eu vou dar uma aula extra de genética de populações, mas no cronograma, no conteúdo da nossa última aula de biologia 3. Parabéns, sobrevivemos até aqui e agora a gente pode começar as nossas revisões. A gente pode ficar mais tranquilo com relação a tempo, com relação a exercitar mesmo, tá? Mas essa aula, mesmo sendo a última, ela não é menos importante que as outras, pelo contrário. Biotecnologia é um assunto muito, muito, muito importante. Na verdade, nos últimos 5 anos, 4, 5 anos do Enem, biotecnologia tem entre os 3 temas que mais caem. E as técnicas mesmo, né? Porque assim, é, o que é o que é a biotecnologia em si? A biotecnologia, ela é um campo da biologia, um campo da ciência que corresponde a um conjunto de técnicas que tem permitido o ser humano utilizar organismos para obter produtos de interesse. Então, na verdade, é uma antiga área da biologia, só que ela vem crescendo muito, né? Com o desenvolvimento da tecnologia em si, a biotecnologia cresce muito também. Então, quando a gente fala de produção de todos de vacinas muito em grande escala hoje em dia, muito mais rápido, isso é fruto da biotecnologia, entendeu? Então, produção, vocês devem ter visto notícias que saiu esses dias não, mas tem uns meses, de produção de um bife completamente em 3D, né? De uma carne completamente 3D. Isso é resultado da biotecnologia, né? Então, a biotecnologia é um campo que envolve todas essas áreas, né? Todas essas técnicas que permitem o ser humano obter produtos de interesse através de organismos, tá bom? Então, aqui a gente tem exemplos mais antigos de como a biotecnologia sempre foi usada, fungos como fermentadores naturais para a fabricação de pães e vinhos, né? Isso é um exemplo de biotecnologia. A produção de antibióticos, utilização de bactérias para obter derivados do leite, como iogurtes e queijos, tá? Seleção de gado para obter carne, leite de qualidade. Então, tudo isso está dentro de biotecnologia. Mas a gente pensa, hoje em dia, em uma biotecnologia mais atual e como cai no vestibular, nas técnicas que são desenvolvidas, né, pelo ser humano, principalmente para potencial genético. Tá? Então, a gente pensa muito na biotecnologia hoje em dia atrelado ao desenvolvimento da biologia molecular. Então, o desenvolvimento dos estudos de DNA, de RNA, de técnicas relacionadas à seleção de genes específicos, está muito atrelado à biotecnologia, tá? E esse desenvolvimento da biologia molecular gera uma parte da biologia que a gente chama de engenharia genética, né? Eu comentei com vocês até que eu cheguei a trabalhar um tempo no laboratório de bioengenharia, e essa parte da engenharia genética, nossa, é uma parte que cresce muito. Pensa bem, que você construir, hoje em dia, nós temos condições de construir um sistema todo em chip. Então, pegar um chip e construir um mini coração ali dentro daquele chip, um mini cérebro, entende? Então, tudo isso está relacionado também a esse grande tema, tá? Então, o desenvolvimento das ciências acaba gerando esse conjunto de técnicas de manipulação de moléculas de DNA, que é o que a gente chama de tecnologia do DNA recombinante. Para o Enem, isso daqui é o que cai, principalmente, tá? Então, a tecnologia do DNA recombinante é uma parte da biologia, né, da biotecnologia que vocês precisam saber, que eu vou falar daqui a pouco. Quais são as aplicações práticas dessa ciência? Mapear os genes dos cromossomos e saber exatamente qual cromossomo vai determinar o gene que se encontra. Então, isso é interessante se você quer realizar o que a gente chama de aconselhamento genético, né? Você quer ter um filho, por exemplo, mas você quer saber as chances de você desenvolver, né? Por exemplo, ter gene para desenvolver Alzheimer e as chances do seu filho também de ter esse gene para desenvolver. Então, hoje em dia, a gente já consegue mapear isso antes, a gente já consegue mapear os seus cromossomos para ter uma noção de qual a probabilidade do seu filho desenvolver determinado gene para do seu filho ter determinado gene, manifestar determinado gene para desenvolver determinada anomalia ou determinada doença. Então, isso é uma aplicação prática muito importante. O sequenciamento genético, né, que faz relação a isso que eu falei também, né, do aconselhamento genético. Aprimorar as informações obtidas em diagnóstico pré-natal também.
A terapia gênica, então, assim, a transferência de gene de um organismo para o outro, né, que a gente fala que é a formação dos transgênicos, que aí a gente vai discutir depois que um transgênico não necessariamente é algo ruim, tá? A gente tem produtos transgênicos que potencializam, né, a economia de modo geral, mas tem prós e contras, né, que a gente vai falar depois, tá? Mas transgênico não necessariamente é algo ruim, é importante a gente pensar nisso. E tem uma técnica muito importante que é chamada de DNA fingerprint, né? Que seria essas impressões digitais genéticas, tá? Então, é muito importante porque é um cuidado especial para genes monozigóticos, porque o DNA é idêntico praticamente, né? Mas as suas impressões digitais, elas podem ser ligeiramente diferentes. Então, esse DNA fingerprint ele é muito utilizado na perícia. Então, a gente tem muitas técnicas de biobalística, técnicas de diferentes tipos de técnicas para permitir que a gente consiga identificar determinado indivíduo. Então, a biotecnologia, ela serve até para isso. Você já deve ter... Eu, por exemplo, adoro esses programas de, tipo, CSI, coisas assim. E as técnicas que a gente utiliza, né, para poder identificar determinadas digitais ali, para poder identificar determinado fio de cabelo que caiu ali, também estão relacionados a isso, né? E a gente tem esse DNA fingerprint para ajudar a gente. A gente leva para o laboratório e confere. Então, assim, ela tem muitas aplicações. Biotecnologia é um tema muito amplo, tá? E uma técnica que é muito importante, que eu já vi caindo em vários vestibulares, vocês já devem com certeza ter visto no Enem, essa imagenzinha também, é chamado de eletroforese. O que seria eletroforese? A eletroforese é uma técnica, forese significa migração. E justamente é isso, né? É uma técnica que envolve a utilização do material genético, né? Você coloca esse material genético em uma cubeta com gel de agarose, passa isso aqui nessa cubeta, né, nesse equipamento que é de eletroforese, né, passa essa cubeta para esse equipamento, e aí você liga, né, induz esses eletrodos ali a darem esses choques mesmo. Né? E por conta dessa eletricidade, esse material genético ele vai ficar, esse material genético que está fragmentado ali, né, está separadinho, ele vai seguir para polos opostos, né? Então você tem um polo mais negativo e mais positivo. A tendência é que eles sigam, na verdade, migrem para cá, que é o sentido da corrente, tá? Mas eles migram em velocidades diferentes. Então a gente tem umas listas dessas, né, que representam uma parte do material genético que vão estar mais para cá, outras que vão estar mais para cá, então fica algo meio irregular. Isso é importante porque a gente faz um comparativo disso. Então, quando a gente monta, né, essa visualização desse Western Blot, a gente pega para comparar geralmente testes de paternidade. Então, vocês verão muitas questões provavelmente no Enem, a gente vai fazer, inclusive, com esse exemplo aqui para a gente conferir testes de paternidade ou coisas do tipo. Porque serve para comparar o material genético mesmo. Então, se eu tenho um material genético muito próximo ao seu, por exemplo, quando a gente vai comparar, eles migram quase que da mesma forma, entendeu? Então você coloca o material genético ali, nesse equipamento, quando você liga esses eletrodos, a tendência é ele migrar. Só que partes desse material migram de forma diferente, tanto que vai ficar uns mais altos que outros, certo? Quando você compartilha de material genético com outro indivíduo, a tendência é que o seu material genético dele migre mais ou menos ao mesmo tempo, então fica ali um do ladinho do outro. Então, quanto mais do ladinho tiver, quanto mais comparado tiver, entendeu? Aqui mais chances tem de ser próximo, tá? Então, o teste de paternidade se faz assim, por exemplo, né? A proximidade desse material genético indica se há uma relação de parentesco. E a gente utiliza essa técnica de eletroforese, tá? E voltando para aquela tecnologia que eu falei que cai muito no Enem, né? Que é a tecnologia DNA recombinante, é importante a gente definir o processo de clonagem. Então, assim, eu acho até interessante que vocês já... Eu vou começar essa parte questionando vocês. Vocês acham que é possível a gente haver uma clonagem humana, né? Clonagem de ser humano? A gente pode discutir isso na live depois. Pensem bem e vamos tentar discutindo isso ao longo do vídeo, né?
A clonagem em si é o isolamento de moléculas de DNA e sua propagação em organismo. Então, ela significa produzir inúmeras cópias idênticas de um mesmo trecho de uma molécula de DNA. É literalmente você pegar um trecho de DNA e conseguir gerar vários, né? Conseguir gerar vários idênticos àquele, tá? E aí a tecnologia do DNA recombinante, ela vai ser importante para gerar os clones, né? Ela vai ser importante para o processo de formação de transgênicos, tá? De organismos geneticamente modificados. E a gente pode usar para essa técnica tanto o material genético de bactérias quanto o material genético de vírus. O de bactérias é muito mais comum, tá? Então, por exemplo, eu comentei muito com vocês quando eu dei aula de bactérias lá no começo do ano, que esse plasmídio, que é esse material extracromossômico, né, ele está muito relacionado à resistência a antibióticos. Então, se você quer desenvolver um gene, se você quer desenvolver resistência, né, em laboratório a determinado agente químico, você pode reforçar esse gene, induzindo a proliferação dele em diferentes bactérias. Entenderam? Então, aqui seria um exemplo da utilização de técnica do DNA recombinante. Então, vamos entender mais ou menos como que funciona. Você tem aqui a bactéria, você extrai esse plasmídio dela, você pega uma parte do DNA humano, certo? E retira uma parte do DNA da bactéria. Como que você faz isso? Através de uma proteína chamada de uma enzima de restrição. Isso é importante para o vestibular, tá? A enzima de restrição é uma enzima capaz de clivar um pedacinho do DNA, né, em pontos específicos, tá? Geralmente ela cliva em pontos onde tem adenina e guanina, para que ela atue melhor em purinas. Então ela cliva essa parte e aí já tira um pedacinho do DNA mesmo, tá? A principal enzima de restrição, que é a que vem no vestibular, é a EcoR1, tá? Então, essa EcoR1, ela vai fazer justamente isso, ela vai clivar, vai tirar um pedacinho desse plasmídio e tira um pedacinho desse DNA humano. E aí tem uma outra enzima chamada de ligase, que pega esse gene aqui e introduz nesse plasmídio. Entenderam? Então aqui você já não tem mais um plasmídio igual tinha nesse. Agora já está diferente. E aí reintroduz esse plasmídio na bactéria. Quando você coloca essa bactéria em meio de cultura, ela vai se proliferar, né? Vai se multiplicar como diversos clones, né? E aí não vai ser mais igual a essa antiga, vai ser igual a essa nova sequência de bactérias que a gente tem, tá bom? Então isso é tecnologia do DNA recombinante. E a gente pode utilizar também o vírus para isso, tá? Então a gente, o mesmo processo, ao invés de ser o plasmídio, você pegar o DNA viral e o DNA humano, cliva um pedacinho com a enzima de restrição, um pedacinho desse DNA viral, pega uma parte de interesse do DNA humano, introduz nesse vírus, introduz nesse DNA e reintroduz no vírus. Geralmente a gente usa bacteriófago para isso, inclusive, tá? Que é mais fácil da gente trabalhar em laboratório, basicamente. Bacteriófago, mais palpável, né? Que é aquele vírus que infecta a bactéria. E aí deixa ele se proliferar. E aí você gera esse clone, tá? Então, a utilização prática dessas técnicas e dessa técnica de DNA recombinante, você tem uma biblioteca de DNA. Isso é muito, muito importante em um caso de uma pandemia, por exemplo, gente. Por que a gente fala que é tão difícil a gente surgiu um vírus novo, surgiu, sei lá, vírus é mais comum, né? Mas uma bactéria nova e tudo mais. A quantidade de diversidade genética que ele tem ali, principalmente do vírus, é muito grande. Não tem como você controlar muito isso. Então, quando você tem uma biblioteca de DNA, decodificar aquilo é muito mais fácil. Então, quando a gente insiste, enfatiza na importância do investimento em ciência, a gente está falando nisso, para a gente conseguir mimetizar tipo um Japão da vida, que tem uma biblioteca imensa de DNA, né, e a gente consiga avançar nisso. E também produção de hormônios. Então, existem pessoas, né, que não conseguem produzir o hormônio insulina, da mesma forma que existem pessoas que não conseguem produzir a somatotrofina, que é o hormônio do crescimento, que é o GH, tá? E aí, estudos já relatam que tem como, né, é possível fazer isso em laboratório, utilizar por meio dessa tecnologia do DNA recombinante a estimulação, olha só que interessante, pega da bactéria, pega do ser humano, introduz na bactéria, reintroduz isso nas células e estimula a produção de insulina. Então, para pessoas que têm diabetes, isso é muito importante, né?
Então, pensa no quanto isso é um avanço. A pessoa não consegue produzir insulina, ao invés de ficar tomando insulina o tempo todo, você introduz um gene que permite a expressão de insulina ali, tá? Mesma coisa a somatotrofina, que é o hormônio do crescimento. Então, isso é um avanço muito importante. Eu perguntei para vocês há um tempo, né, no vídeo, quando eu comecei a falar desse tópico, se vocês achavam que era possível haver clonagem de seres humanos, né? E, assim, estudos relatam que é possível, inclusive, só que existe toda uma questão ética em cima disso, né? Se é possível, tudo bem, é possível. Mas é ético? É certo a gente clonar ser humano? Pensem bem se vocês gostariam que tivesse um clone, ou 3 clones, ou 4. Se vocês já viram a melhor série do mundo, chamada de Orphan Black, é só vocês pensarem um pouco nisso. Mas existe um caso de clonagem de um mamífero, né? De mamíferos adultos, que foi o caso da ovelha Dolly, tá? Então, assim, como que aconteceu esse processo? A gente foram utilizadas diferentes ovelhas, né? Então aqui a gente tem essa Finn e essa Blackface, tá? Dessa Finn foram retiradas células da, foram removidas células mamárias, né? Dali dela. E dessa Blackface foi removido um óvulo anuclear, para servir só de espaço mesmo, tá? Então foi retirado o óvulo dela, removeram o núcleo desse óvulo e deixaram ali só a célula, tá bom? Ocorreu um processo de eletrofusão entre essa Finn Dorset e essa Blackface. E aí, com esse resultado, com esse processo de fusão dessa célula mamária, né, nucleada com esse óvulo anuclear, a gente tem uma célula reconstituída, né, com o citoplasma dessa Blackface e o núcleo da Finn Dorset, tá? Então você tem o núcleo de uma e o citoplasma de outra. Com o decorrer do tempo, né, o embrião ele vai se desenvolver, né, até gerar até que esses embriões eles sejam implantados no útero de uma barriga de aluguel, tá? Da raça Blackface, que é essa daqui. Quando ela nasce, essa ovelha, né, que a gente vai chamar de Dolly, a gente percebe que ela é uma ovelha clone dessa Finn. Então, ela é literalmente um clone idêntico dessa Finn. Então, mesmo usando o citoplasma da Blackface e usando a Blackface como uma barriga de aluguel, né, são Blackfaces diferentes, tá? Essa e essa daqui, só para vocês entenderem. Essa ovelha Dolly formada, ela era idêntica a essa ovelha Finn. E aí a gente consegue ver como que... Então, assim, não teve fecundação, vocês perceberam, né? Em nenhum momento teve fecundação. O que teve foi, na verdade, esse processo de eletrofusão, né, de junção ali dessas células para gerar esse clone. Obviamente, isso foi muito discutido depois e hoje em dia não é permitido clonagem de mamíferos. Tá? Existe um filme muito bom, inclusive, chamado A Ilha, que ele aborda um pouco sobre isso. Então, aqui estão as etapas até a geração desse... E a gente acaba gerando, a partir disso, os organismos geneticamente modificados, né, que são esses organismos transgênicos. Tá? Quando todos esses processos que eu falei com vocês, tecnologia do DNA recombinante e tudo mais, a gente consegue gerar esses organismos transgênicos, que basicamente são organismos que recebem genes de outros organismos, tá? Então eles recebem genes de outros, como eu falei com vocês, né? Então você pega, introduz o DNA humano na bactéria e pega esse conjunto e introduz no ser humano, para estimular a produção de insulina, seja o que for, esse organismo ele é um transgênico. Então, mas tem vantagem. Você não pode pensar que um transgênico é sempre ruim, porque o transgênico ele tem vantagem. Então, por exemplo, a principal vantagem é obter indivíduos com características vantajosas que produzem substâncias de interesse para o ser humano, tá? O grande problema está no excesso disso, né? Então, se você pensa em alimento, você está pensando em uma quantidade absurda de transgênicos que pode acabar afetando e causando mal. Mas então, a gente tem animais transgênicos em laboratório, já foi utilizado, né? Hoje em dia é um pouco mais, não restrito, mas é um pouco mais difícil a gente conseguir utilizar animais transgênicos, mas camundongo. Esse é um exemplo de uma pesquisa, de um estudo que foi utilizado, foi adicionado esse somatotrofina, né, o GH, no camundongo, e ele passou a crescer muito, então ele ficou 2 a 3 vezes maior que o tamanho normal,
tá? E dos alimentos, né, que são os principais, que eu acho que vocês veem muito, né? Do tomate, do algodão, do milho, que há muita utilização de transgênicos, porque confere resistência a insetos, e aí eles são menos predados, né? Então você consegue ter uma produção maior em larga escala. O problema é que você perde muitas características próprias do alimento, né? Passa a ser muito artificial, digamos assim. Lembrando que transgênico não é a mesma coisa que agrotóxico, tá? O agrotóxico eu estou falando de um composto químico que estou adicionando ali, tá? Para ter esse interesse, para ter esse produto final, esse objetivo. E o transgênico é essa alteração de DNA. A gente teve uma live já falando de agrotóxico, então nem vou entrar muito nisso. Uma outra técnica que eu queria falar com vocês, para já indo para encerrar, é a CRISPR. E essa técnica, esse esquema eu achei muito didático, apesar de ser até de uma reportagem do G1. Essa técnica de CRISPR, ela envolve mudar, silenciar e até reparar genes. Então, pensa, você tem um gene que pode induzir a manifestação de alguma doença, de alguma enfermidade, você consegue silenciar esse gene, impedir que esse gene expresse, impedir o desenvolvimento de alguma doença. É uma técnica muito interessante. Basicamente, funciona na utilização, né? Você retira esse trecho de DNA, tá? Que esse trecho de DNA dessa célula, né? Que é o trecho que tem alguma alteração. Por meio dessa proteína Cas9, você consegue recortar, né, e adicionar um trecho de RNA. A partir disso, esse trecho de RNA adicionado, ele vai funcionar como RNA transportador, porque ele vai levar informação genética ali para estimular a produção de diferentes proteínas. Podem ser proteínas que vão conferir resistência ou conferir outras características. É uma técnica que está sendo muito utilizada para avanço genético e é um puro exemplo da própria engenharia genética, né? Bioengenharia, como eu conversei para vocês que era o que eu trabalhava. Muito interessante mesmo. E aproveitando o momento, né, de pandemia, de coronavírus, de Covid-19, a biotecnologia a gente pode total usar nisso, né? Porque a gente tem, para entender esses diversos processos de vigilância epidemiológica, diagnóstico, monitoramento do prognóstico, né? Então, todos esses processos, eles são acompanhados por diversas técnicas que envolvem o uso dessa biotecnologia também. Inclusive, vocês já devem ter ouvido muito falar, né, desse teste de PCR. E o PCR é nada mais que um teste que vai identificar, né, por meio da utilização de diversos compostos, né, você tem o seu DNA, você vai utilizar uma enzima chamada TAC polimerase, que ela vai induzir, perdão, a extensão do seu DNA. Você abre a fita do DNA e introduz a formação, né, de novas ligações ali. Isso é muito importante porque você consegue analisar mesmo a sua estrutura do seu material genético. Eu vou ver se eu mando um vídeo à parte para vocês explicando melhor o que é essa técnica de PCR, mas para a biologia molecular e para a biotecnologia, ela é um sinônimo de avanço, né? Porque ela consegue, é a principal técnica, né? Inclusive testes de Covid a gente faz por isso, que vai permitir, né, que a gente consiga ter essa grande diversidade de estudo genético, esse grande avanço da engenharia genética, tá bom? Então vou parar aqui de compartilhar. É isso, pessoal. Hoje o que eu queria falar com vocês era mais ou menos sobre isso. Espero que tenham entendido e tragam as dúvidas para mim na live, tá bom? Beijo grande.